E aí, bom ou não, depois de um pequeno inverno, estamos de volta aos nossos vídeos aqui no YouTube. Agora, passando uma sequência poderosa até o final do ano, vídeos toda semana, toda quarta-feira. Você vai conectar comigo aqui no YouTube. A gente vai poder falar sobre muita coisa. Não só sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística, sobre advocacia, sobre qualquer coisa que você queira falar, sobre espiritualidade, qualquer coisa que faça você crescer. É claro, dentro das matérias, dentro do meu âmbito de trabalho, do meu âmbito de atuação, de maneira que eu possa te ajudar. Então, se você quer crescer, quer se entender, quer poderosamente deixar uma contribuição para a sociedade, esse canal aqui, Eu Sou Rafael Coelho, é o lugar para você ficar, eu sou a pessoa boa para você se conectar. Modéstia à parte, a gente tem feito isso, tem alcançado corações de várias áreas, de várias maneiras. Eu tenho certeza que se você ficar por aqui, a gente vai caminhar junto. Olha, as últimas semanas eu acabei não postando vídeo, deu uma sumida aqui do YouTube, mas também até mesmo das redes sociais, um stories ou outro, uma publicação ou outra, porque a gente está realmente no movimento do lançamento do livro, o Mapa da Inteligência Emocional, como governar isso aí ilimitado. Então, isso está demandando uma atenção, demandando uma energia poderosa para que a gente possa levar essa obra, a primeira de muitas, eu tenho certeza, já tem uma segunda no forno aqui, para o ano de 2026, no primeiro semestre. Eu tenho certeza que se você adquirir a obra, o Mapa da Inteligência Emocional, você vai conseguir dar os primeiros passos, não só do autoconhecimento, não só da gestão das suas emoções, da inteligência emocional, mas principalmente para você começar uma mudança poderosa na sua vida. Afinal, as mudanças doem, o nosso cérebro procura sempre economizar energia, mas se você tem o poder da decisão, se você decidiu criar um novo futuro para você, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a última geração antes da internet. Eu sou nascido em 1985 e posso falar que eu sou a última geração, faço parte da última geração, melhor dizendo, antes da internet. A minha infância não tinha internet, a minha infância mal tinha telefone celular, principalmente porque eu morava no interior. E o sinal do telefone celular demorou um pouco mais a chegar, demorou um pouco mais. O meu pai foi ter telefone celular, eu já era um adolescente, um pré-adolescente. Então, nós vivenciamos muito as brincadeiras de rua, nós vivenciamos muito contar histórias. E esse é o ponto que eu quero trazer hoje. Rafael, de onde você tirou essa conversa? Eu tirei essa conversa justamente do momento do lançamento do livro, onde eu fiz a palestra aqui no Centro Universitário de Barra Mansa, nossa querida UBM, onde eu me formei, eu fiz a graduação em Direito, terminei essa graduação em 2007 e desde então exerço, junto com esse papel de mentor, trabalho junto do desenvolvimento humano, palestrante. A gente está aqui dentro de um escritório de advocacia, com mais de 50 anos que vem da minha família. Então, às vezes você está me acompanhando, me segue aqui, o Rafael, qual que é o rolê dele? É multinegócios, inclusive isso é um negócio, por óbvio, e a gente trabalhando em várias áreas, mas eu me formei lá na UBM e a gente recebeu um convite, eu e outras pessoas que se formaram também na UBM, para um projeto chamado Vozes que Escrevem. Ou seja, pessoas que formaram no UBM, formaram naquela universidade, estavam retornando depois de alguns anos para poder apresentar suas obras e, é claro, fazer uma palestra. Eu tive a grata surpresa de ter alunos lá da área da tecnologia, da área da administração e alguns professores. Então foi um momento muito bacana. Inclusive tem lá um preview, uma montagem feita pelo meu amigo Pedro, querido Pedro, esteve lá, fez uma montagem, um vídeo muito legal desse momento especial na minha vida, onde a gente pôde transbordar um pouquinho sobre inteligência emocional, contar um pouquinho da minha história, e foi muito bacana. Porém, em todo caso, contudo, no meio desse rolê, uma das pessoas fez uma pergunta justamente como lidar com a geração da internet, como lidar com as mudanças que vêm acontecendo de maneira poderosa, rápida, principalmente em tempos de inteligência artificial. Canequinha em homenagem ao prefeito da nossa cidade aqui, ó, capivara, nosso símbolo. Eu, na hora, parei para pensar, para poder dar essa resposta com muito cuidado, e lembrei disso. E tinha um dos professores que estava bem ativo, participando conosco, eu falei, professor, a minha geração foi a última geração antes da internet. A última infância antes da internet foi dessa geração 80, 90.
Então a gente teve a oportunidade de aproveitar muito, de conectar com pessoas, as reuniões, né, os encontros dos amigos, sempre presenciais. E o que vem acontecendo com a nossa sociedade é um distanciamento. As pessoas estão cada vez mais distantes por conta da internet, das suas facilidades, das redes sociais. Isso vem gerando esse distanciamento pessoal, essa dificuldade no momento que precisamos estar juntos. Uma bateria, se assim a gente pode dizer, uma bateria social muito baixa ou que descarrega muito rápido. Quando, na minha época, há 25, 30 anos atrás, o que a gente mais queria era estar perto uns dos outros. A gente fazia ligações um para os outros através de um telefone que rodava um disco, depois um telefone que discava. E tinha que fazer uma fila, se a casa, como na minha casa, eu e a minha irmã mais velha, a gente regulava a idade, rápido aí que eu quero ligar para alguém. Olha, a gente vai, tô combinando alguma coisa com as minhas amigas aqui, eu preciso do telefone. Essa geração de hoje em dia, né, a geração dos meus filhos, é uma geração que já vem vivendo a internet de uma maneira quase que na pele. É tão intrínseco, é tão dentro da realidade deles desde o nascimento, que eles não conseguem, eles têm dificuldade de conceber o mundo antes da internet e de conceber como eram as relações. Tá, Rafael, isso aí a gente já sabe, por que você está falando isso tudo? Para justamente a gente pensar em dois âmbitos. Dentro dessa pergunta, a pessoa que me fez essa pergunta, nesse momento lá da palestra na UBM, eu perguntei a idade dela, eu fui indiscreto e falei assim, qual é a sua idade? E essa moça falou assim, eu tenho 22 anos. Então, essa geração, ela tem 22 anos, ela é praticamente a metade da minha idade. Essa geração dela já foi a geração que teve a infância com a internet. Mesmo que não uma internet tão rápida como a nossa e distante, talvez, dos smartphones poderosos que a gente tem hoje em dia, mas com certeza ela já cresceu e viveu dentro da internet. E isso para ela é muito fácil de ponderar. E a dúvida dela era o quê? Rafael, como a gente lidar com essa geração, como a gente lidar com essas mudanças e como lidar com as pessoas mais velhas que não têm essa mesma pegada dessa geração. E eu falei, uau. Falei, olha, a primeira coisa que eu entendo e levo como primordial da minha vida, e aí se você estiver anotando, se você estiver buscando esse insight ou num papel ou no seu bloco de notas, a primeira coisa que a gente precisa buscar para poder gerar conexões entre as gerações é gerar valor para o outro. Como assim, Rafael? E aí eu falei para ela, como que você está gerando valor na vida dessas pessoas? São pessoas que trabalham com você? Sim, são colegas de trabalho. Quando que você fez um café, serviu um café para um deles? Quando que você, às vezes, se preocupou em saber se o time dele ganhou no futebol ou não? Quando que você, às vezes, se preocupou em saber qual é o aniversário da esposa dele, se tem algum filho dele que ainda mora na casa dele, se os filhos já se casaram, já tiveram netos, se os netos são a alegria da vida dele? Ela me olhou. E, ao mesmo tempo, tinha uma outra professora que estava sentada do outro lado e ela ponderou a dificuldade que ela também tem de acessar essa geração, que é a geração do outro lado da pergunta, que já acessou a internet, que já cresceu ali nesse meio. E essa professora falou assim, nós mais velhos, os 50 a mais, temos uma dificuldade tremenda de acessar vocês, porque vocês estão o tempo todo com a cara nesse telefone. Então, essa fala aqui, que vai durar pouco, eu já vou te liberar, é uma fala rápida, cirúrgica, mas com insights poderosos para você raciocinar, pensar, se colocar no seu meio social, no seu meio familiar e entender aonde você está e o que você pode fazer para facilitar o contato com o outro. Porque através desse contato, através dessa relação humana que não pode acabar, que não vai acabar, mas que ela sim tem esfriado de maneira vertiginosa e preocupante, através desse contato que a gente vai romper barreiras e vai vivenciar, sim, a geração não só do boom da internet, com a geração do boom da inteligência artificial, com as gerações todas desse futuro tão promissor em relação à tecnologia que a gente vive hoje. E de ritmo aceleradíssimo. Então a gente precisa, sim, se enxergar
e se preparar com muita inteligência emocional, com reprogramações mentais, com empatia poderosa para essas outras pessoas que às vezes diferenciam a idade, a geração, a maneira de enxergar o mundo. Sendo que a gente não pode desprezar pessoas. Ah, Rafael, mas você fala sempre que a gente tem que tomar cuidado com os nossos ambientes. Você fala sempre que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente anda. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso e falo isso de maneira veemente. Mas eu falo também que o quê? Que o contato humano ele é muito necessário. Que o networking, né, uma palavra que você precisa tomar cuidado, porque o brasileiro tem um costume um mau costume de destruir palavras, de dar significados diferentes. Então tome cuidado, porque o network não é tirar foto, o network não é você ficar indo na festinha e posando com um balde de combo, um balde de bebida e falando que você é amigo daquela pessoa, sendo que você nunca gerou valor na vida dela, sendo que você nunca teve um contato poderoso, realmente almático com aquela pessoa, para que vocês possam caminhar juntos, para que vocês possam trocar experiências. É muito mais profundo e a sociedade precisa, nós precisamos, de maneira criteriosa, pensar nisso. Que mundo que a gente vai construir? Nós vimos o mundo, eu posso falar que eu vi o mundo antes da internet, por mais que ainda de maneira infantil, com o olhar e a lente de uma criança e de um pré-adolescente, mas eu vi o mundo antes da internet. A gente tinha o que eu posso chamar de memória coletiva. Como assim? Se você estava na fila de um banco, se você encontrava alguém na praça, se você batia um papo com alguém antes do futebol do final de semana, tinha um assunto que permeava e a gente podia conversar. Hoje, cada um está buscando o seu canal, cada um está vendo a sua série, cada um está buscando os seus gostos. O algoritmo potencializou isso de maneira grandiosa e veemente também, nos dividindo através dos nossos gostos, das nossas preferências, que são válidas. Mas a gente não pode deixar de ter um diálogo, uma conversa com pessoas que pensam diferente da gente, que têm gostos diferentes da gente. Então, é uma coisa para se pensar de uma maneira muito poderosa. E aí, é aquilo que também eu sempre falo. Como é que está o seu self-talking? Como é que você está declarando as coisas? Como é que você está falando? Você está declarando e está de maneira intencional se afastando das pessoas? Vivenciando esse mundo digital como o mundo verdadeiro? Há muita preocupação nisso. Inclusive, os famosos haters da internet, na sua larga maioria, são pessoas que estão ali com perfil fechado, são pessoas que não têm uma foto de perfil, são pessoas que estão ali descontando toda a sua raiva, descontando todas as suas frustrações, medos e inseguranças através de uma máscara, através de uma proteção que a internet vem nos conferindo. Será que essas pessoas teriam coragem de falar aquilo que elas pensam, da maneira que elas falam na internet, se tivesse ao vivo? Se tivesse conectado face a face com as pessoas? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Isso é um sintoma. É um sintoma de que a gente se esconde através da tecnologia. Que a gente não busca esses contatos. E aí eu queria trazer um caso aqui, reforçando essa questão do falar, do narrar, das histórias que a gente tinha de maneira muito veemente, de uma maneira muito, não estou falando muito veemente hoje, né? De uma maneira muito presente, melhor dizendo, na nossa vida. O storytelling, né, que também se fala muito na internet, a maneira da gente trazer para as redes sociais, através de um conto, através de uma história. Jesus, o maior homem que já pisou nessa terra, ensinava através de storytelling, as famosas parábolas de Jesus. Então a gente precisa aprender a contar a história e isso está sendo trazido com muita importância para que você esteja trazendo, esteja se posicionando na internet, esteja cativando uma audiência. Mas isso era muito mais fácil antes, quando a gente vivia as histórias. A gente não vivia as histórias através de um feed, através de um scroll infinito. A gente sentia na pele, a gente ralava o joelho, a gente brincava realmente na rua. Hoje eu estava recebendo um grande amigo aqui no escritório e ele estava preocupado com uma sobrinha de 12 anos que tudo tinha que levá-la para um lado, levá-la para o outro. E na nossa época a gente fazia tudo andando pela rua, nossos pais já nos liberavam. Eu falei, ele até meu xará, que chama Rafael, eu falei, xará, é outra época. Hoje é outra época.
Falou, cara, mas como é que pode? Como é que as coisas mudam? Como é que a gente vivia uma situação muito mais real no nosso dia a dia do que a gente vive hoje? Mas, para fechar essa conversa, eu quero trazer uma história de um experimento que foi feito em 1960, onde 100 homens foram colocados numa escuridão total por 48 horas. 48 horas, 99 desses homens tiveram situações de delírio, de problemas realmente, talvez a gente pode falar assim, 99 desses 100 homens enlouqueceram. E apenas um deles manteve a sua sanidade. Vamos usar esse termo que talvez possa ser exagerado, mas para você entender. E o que esse um homem fez para manter essa sanidade dele no escuro, sem enxergar nada? Ele narrava tudo o que ele estava fazendo. Ele falava com a boca, realmente, desculpa aí o termo, mas ele falava com a boca, ouvia a própria voz em tudo que ele fazia. Estou pegando essa xícara. Estou gravando um vídeo para o YouTube. Estou tateando um livro. Estou me levantando. Estou me sentando. Então ele passou essas 48 horas falando, narrando com a boca, para que os ouvidos ouvissem aquilo que ele estava fazendo. Ativando, depois cientistas descobriram, eu vou até olhar aqui numa colinha, que os cientistas descobriram que ele fugia do medo, ele mantinha o hemisfério esquerdo do cérebro ativo, ou seja, a parte lógica, racional e analítica, ela estava totalmente ali ativada. Esse lado esquerdo do cérebro, né, que domina essa situação, controla o medo e ajudou ele a manter a sanidade. Então, além de vivenciar as histórias, conte as histórias para você, narre para você tudo aquilo que você está fazendo. Rafael, então a gente vai ficar igual uns loucos pelo meio da rua? Não, mas às vezes você está sozinho em casa. Lava uma louça, permita-se cantar, permita-se falar, permita-se viver como se você não estivesse sendo filmado. E aqui eu estou linkando tudo que a gente vive hoje na nossa sociedade digital, na nossa sociedade da inteligência artificial. E muitas das vezes a gente deixa de fazer coisas humanas, coisas que fazem parte de uma ativação cerebral, que fazem parte de um crescimento pessoal, que fazem parte da nossa manutenção de sanidade. Converse com você mesmo, viva as experiências, mergulhe poderosamente naquilo que você pode transformar, naquilo que você pode vivenciar no seu dia a dia. Ensine isso para os seus filhos. Permita ter momentos fora do telefone. Rafael, você está falando isso, você faz isso o tempo todo. Não, é difícil. É difícil. Mas eu posso garantir para você que tudo que eu falo, seja nas minhas redes sociais, seja aqui nesses vídeos no YouTube, seja nas mentorias, nas palestras, tudo que eu falo são coisas que eu estou buscando poderosamente vivenciar ou que eu já vivencio no meu dia a dia. Então, toca para frente, anota esses insights poderosos aí e faz aquele rolê todo, compartilha o vídeo, faz aquele negócio, traga mais pessoas aqui para o nosso canal. Toda semana, toda quarta-feira, um vídeo novo para você, para sua família, para os seus amigos, para a gente dividir insights poderosos. E se você está vendo esse vídeo, quer que eu fale sobre algum assunto de inteligência emocional, algum assunto que está gerando dificuldades no seu dia a dia, comenta aqui embaixo, que eu prometo que a gente vai gravar um vídeo falando sobre a sua sugestão e quem sabe nada, com certeza, te dando insights poderosos para te ajudar a modificar aquilo que você está com dificuldade de modificar. Beleza? Conecta aqui comigo, o ano de 2026 vai vir poderoso, mas ainda em 2025 a gente está programando pelo menos mais um evento e eu vou anunciar aqui nas próximas semanas também nas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui, o link do Instagram, o link aqui do TikTok, do Facebook, para que você, na sua rede de preferência, também se conecte lá com a gente e a gente possa continuar caminhando junto. O livro, o Mapa da Inteligência Emocional, Como Governar e Ser Ilimitado, também eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder fazer um contato direto comigo, poder adquirir. Eu mando aí para sua casa com o maior carinho, o maior prazer, porque juntos vamos rumo ao ilimitado. Você é uma potência ilimitada, acredita nisso, faz por merecer vivenciar tudo aquilo que você sonha vivenciar. Eu tenho certeza que você pode alcançar isso desde que você tenha a decisão. Beleza? Valeu! Até a próxima!